E aí, galera, tudo bem com vocês? Abração pra galera de eletromagnetismo básico aí do IF, né? 6 aulas por semana e essa aula de hoje corresponde ao capítulo 25 do Halliday, capacitores. Tem muita coisa boa, tá? Assim também para a turma de refrigeração 2M, que também está acompanhando nossas aulas aí no terceiro e quarto bimestre. E eu não posso esquecer de Belém do Pará, meu amigo Antônio, futuro médico, e os seus pais, Antônio Novaes e Ana Novaes. Bora comigo? Esse é um projeto do IFRN. Qualquer dúvida que você tenha, nosso e-mail institucional e nosso WhatsApp. A aula de hoje tem como objetivos definir capacitores e depois calcular a carga e a energia de um capacitor. E vamos iniciar definindo capacitor. Capacitor é um dispositivo utilizado para armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia elétrica, tendo a capacidade de manter constante a tensão, a DDP, a diferença de potencial entre os seus terminais, quando este estiver ligado a uma bateria. Tá aí alguns exemplos de capacitores que a gente vai tecer maiores comentários, os tipos de capacitores e aí a cortesia aí desse site aí da nossa internet. Tipos de capacitores: capacitor plano, capacitor cilíndrico e capacitor esférico. Na nossa aula de hoje, nós vamos deduzir a do capacitor plano e a do capacitor esférico. A do capacitor cilíndrico precisaria da lei de Gauss, é mais a nível superior. Ok? Então, vamos lá. Para a construção de um capacitor, devemos sempre procurar um formato, um desses três, que permita a indução total. O que tem de carga positiva atrai carga negativa no outro terminal. Então, se um dos terminais for positivo, o outro será negativo de mesmo valor. Por convenção, a gente diz que a carga de um capacitor é só Q, porque a carga total seria zero, já que mais Q anula menos Q. Então, por convenção, a gente vai dizer que a carga de um capacitor seria a carga só da placa positiva. E aí a gente trabalha em módulo com a letra Q. Lembre que se eu tenho cargas positivas e cargas negativas entre dois terminais, eu tenho um campo elétrico uniforme no interior do capacitor. É, Carlos, importante isso aí, muito importante. Então, se C, seja Q, a carga elétrica do capacitor, e o tensão, DDP, diferença de potencial ou mesmo voltagem entre seus terminais, que são as placas, verifica-se experimentalmente algo muito interessante. Essa carga, gente, é diretamente proporcional à DDP, a tensão. E essa constante de proporcionalidade nós denominaremos capacitância do capacitor, representado pela letra C. Então, quando você tem um capacitor, quanto maior a tensão na bateria que carrega o capacitor, mais carga ele armazena. A expressão do capacitor é carga é igual a capacitância, que é constante, a constante de proporcionalidade, vezes a tensão, a diferença de potencial. Então, não esqueça que carga do capacitor, medida em Coulomb, já vimos nas aulas anteriores, tensão ou DDP ou voltagem, medida em volts, e a capacitância, que é a novidade, é medida em Coulomb por volt. Veja, se o passar dividir no Q, fica Coulomb por volt, que a partir de agora é chamada de Faraday, em homenagem a Michael Faraday, ok? Muito bem, Carlos, beleza. Então, se Q e U são diretamente proporcionais, você já sabe que o gráfico é uma reta saindo da origem e subindo. Carga em Coulomb, tensão em volts. E a inclinação do gráfico, tendo carga na vertical, no eixo das ordenadas, e tensão no eixo das abscissas horizontal, corresponde à capacitância. Então, a inclinação do gráfico da carga em função da tensão é a capacitância, porque numericamente é a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto, que é Q, pelo cateto adjacente, que é U. Olha só como é interessante essa consideração que eu vou fazer agora. Acompanhe comigo. À medida que se aumenta a DDP tensão, aumenta-se também, gente, a intensidade do campo elétrico entre as placas, que pode provocar a ionização do meio, que é um isolante, um dielétrico, pois pode-se superar a sua rigidez dielétrica. Lembra que a gente já viu isso na aula 70, quando tem aquelas faíscas lá no gerador de Van der Graaf, e que pode danificar o capacitor. Dessa forma,
os capacitores sempre têm que trazer em sua confecção duas informações importantes. O valor da capacitância dele e o valor máximo dessa tensão que pode ser aplicada a ele. Porque com essa tensão tem um campo elétrico. Se for maior que a rigidez dielétrica, danifica o capacitor, ok? Como exemplo, eu trago para você aqui uma informação sobre um capacitor. 16 volts é a tensão máxima que pode ser aplicada nele, e isso aqui é o valor da capacitância, 3.300 microfarad. Você ainda lembra que o micro é 10 a menos 6? Pois é, muito importante essas informações, as especificações do capacitor. Muito bem, Carlos. A partir do gráfico da carga em função da tensão, nós já vimos na aula 71 que o trabalho para deslocar uma carga no interior de um campo elétrico uniforme é dado por essa forma. Você ainda lembra? Trabalho é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Aí olha o detalhe. Como o gráfico é carga por diferença de potencial, a gente sabe da propriedade gráfica que a área desse gráfico aqui vai corresponder ao trabalho. Mas o trabalho não é a energia potencial elétrica em módulo. Ah, entendi. Então a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, que tem a ver com o trabalho, é a área desse gráfico. Sob o gráfico. Como é que se calcula a área de um triângulo? A área que eu vou calcular, gente, é sob o gráfico. Base, que é U, altura, que é Q, dividido por 2. Q vezes U sobre 2. Então, se você quiser calcular a energia elétrica armazenada por um capacitor submetido a uma certa tensão, é só fazer a carga acumulada em suas placas vezes a tensão dividido por 2. Essa carga é em Coulomb, a tensão é em volts e a energia potencial elétrica, a energia eletrostática, é medida em joules. Entendi, Carlos. Muito, mas muito interessante mesmo. Só que aí, gente, nós sabemos que tem como relacionar carga com capacitância. Sim, a carga não é a capacitância vezes a tensão. Então, se eu substituir a carga por capacitância vezes tensão, como é que vai ficar? C vezes U sobre 2. U vezes U dá o quê, hein, Carlos? C vezes U ao quadrado sobre 2. Eu também posso calcular a energia armazenada por um capacitor por essa expressão aqui, onde C é a capacitância e U é a tensão entre as placas. Ainda pode ser escrita de modo diferente, ó. Como carga é capacitância vezes tensão, se eu isolar a tensão, fica Q sobre C. Substituindo novamente na primeira, ó. No lugar de U, eu vou botar Q sobre C. Então, fica Q vezes Q sobre C dividido por 2. Então, lá em cima ficou Q ao quadrado sobre C dividido por 2. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Também eu posso calcular a energia elétrica armazenada pelo capacitor por essa fórmula. Carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Qual fórmula eu vou usar, hein, Carlos? Vai depender dos dados que você tenha. Se você tiver a capacitância e a tensão, você usa essa segunda aqui. Se você tiver a carga e a capacitância, você usa a terceira. E se você tiver a carga e a tensão, você usa a primeira. Fique atento a esse detalhe aí, tá certo? E quais são, Carlos, os submúltiplos que a gente tem nas unidades que envolvem capacitância? Galera, muito importante, porque os capacitores eles têm capacitância muito pequena, na ordem de micro ou picofarad, tá? Então eu estou trazendo para vocês aí alguns submúltiplos que a gente já estudou em leis de Coulomb, mas vamos voltar. Se aparecer um M, Mzinho é 1000, 10 a menos 3. Se aparecer o Mi, que é a mesma letra usada lá no coeficiente de atrito, é um micro, 10 a menos 6. Se aparecer o N, é nano, 10 a menos 9. Se aparecer o pico, 10 a menos 12. E se aparecer o fento, raríssimo, 10 a menos 15. Vamos fazer um exemplo? Um capacitor tem capacitância de 3 microfarad. Lembre, 3 vezes 10 a menos 6 farad. E é ligado a uma bateria de DDP que fornece uma tensão, uma voltagem, uma diferença de potencial de 12 volts. Ele quer que você encontre para essa tensão a carga armazenada em seus terminais e a energia elétrica armazenada nos seus terminais, a chamada energia eletrostática. Então, bora comigo. Como é que eu encontro a carga, Carlos? Quais são os dados? Capacitância 3 microfarad. Micro é 10 a menos 6. Então, ficou 3 vezes 10 a menos 6 farad. A tensão é 12 volts. Como é que se calcula a carga?
É só fazer C vezes U. Quem é a capacitância? 3 vezes 10 a menos 6. Quem é o 12? Lembre que isso é Faraday vezes Volt. Multiplicando 3 por 12 dá 36 vezes 10 a menos 6, Faraday vezes Volt. Nunca esqueça que Faraday vezes volts é o Coulomb, que é a unidade de carga. 36 vezes 10 a menos 6 Coulomb é a mesma coisa de 36 microcoulombs. E para calcular a energia, você tem a capacitância e tem a tensão. Então, como já foi dado no enunciado capacitância e tensão, eu vou usar C vezes U ao quadrado sobre 2. Quem é a capacitância? 3 vezes 10 a menos 6. Quem é a tensão? 12 ao quadrado, dividido por 2. 12 ao quadrado é 144. Então, 144 vezes 3 dá 432. Vou dividir por 2, isso me dá 216 vezes 10 a menos 6 joules. Lembre que menos 6 é a mesma coisa que micro. Posso dizer, então, que a energia armazenada é 216 microjoules. Ou ainda, eu posso escrever em notação científica. Posso trazer a vírgula 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta para a direita. Menos 4 aumentou 2 vezes em relação a 6. Isso me dá 2,6 vezes 10 a menos 4 joules. Mas, Carlos, eu poderia calcular a energia pelaquela outra fórmula? Q vezes U sobre 2? Sim. Quem é a carga que nós calculamos na letra A? 36 vezes 10 a menos 6, lá na letra A. A tensão é 12, dividido por 2. Fez a conta, dá o mesmo resultado. 216 vezes 10 a menos 6 joules. Tá aí, Carlos. Gostei, viu? Eita, chegamos agora ao momento importantíssimo. Capacitor equivalente, vamos falar da associação de capacitores, que seria algo muito parecido com a associação de resistores lá em eletrodinâmica, que é a sequência do nosso curso. Então vamos falar sobre associação de capacitores. Capacitor equivalente. Na realidade, por que eu tenho que associar capacitores? Essa é a grande pergunta. Comercialmente, não é possível obter qualquer valor da capacitância. E deste modo, associando capacitores, é possível obter valores desejados para a capacitância, ou seja, determinar valores de capacitância é encontrar um valor de capacitância fictícia que, estando submetido à mesma tensão nos terminais dessa associação, armazena a mesma carga elétrica total. Em outras palavras, você está querendo um valor de capacitância, digamos, 6, e não tem no comércio para vender de 6. Então, você associa capacitores de 2, de 5, de 10 para encontrar o equivalente, para ter aquela carga elétrica armazenada, entendeu? Então, capacitor equivalente é um valor fictício de capacitância que substitui um conjunto de capacitores. Olha só, gente, eu tenho 3 capacitores aqui, C1, C2 e C3. Quero achar um equivalente que armazene a mesma carga elétrica desses 3 capacitores. Esse é o chamado capacitor equivalente. Há 2 maneiras de associar capacitores. Eu posso associar em série. Como é que eu sei que a associação é em série? É quando, gente, a carga de um terminal vai sendo igual à carga induzida do terminal vizinho. Então, veja bem, o polo positivo dessa bateria armazenou uma carga positiva no primeiro terminal, induziu uma negativa aqui no segundo terminal da primeira. Essa carga negativa veio do terminal do segundo, aí fica positivo. Negativo, positivo e negativo. Então você já percebeu que na associação em série, todos os capacitores, porque as cargas formadas nos terminais é por indução, tem o mesmo valor. Então, o capacitor equivalente tem a mesma carga do primeiro capacitor, do segundo capacitor e do terceiro capacitor. E a tensão na bateria é dividida pelos capacitores. Ó. Tensão no primeiro, tensão no segundo e tensão no terceiro. Então, um resumo do que eu falei. A carga elétrica é a mesma na associação em série, porque elas são formadas por indução. E a segunda observação, a tensão total suportada pela associação, que é igual à tensão na bateria, é a soma da tensão no primeiro capacitor, mais a tensão no segundo capacitor, mais a tensão no terceiro capacitor. A partir desta informação, e lembrando que carga é capacitância vezes tensão, isolando a tensão, hein, Carlos? Carga sobre C. Aí lá vou eu. Tensão total é a tensão no primeiro, mais tensão no segundo, mais tensão no terceiro. Vou substituir U em cada uma dessas parcelas. Lembrando que a carga é constante. Então, na primeira, U, lá na equivalente, vai ser Q
sobre o capacitor equivalente. No primeiro, Q sobre a capacitância do primeiro, mais Q sobre a capacitância do segundo, mais Q sobre a capacitância do terceiro. Como a carga é constante, pode simplificar e ficar 1 sobre equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Gente, ao cortar Q, fica 1 aqui em cima, tá? Então, se você quiser encontrar o capacitor equivalente em série, cuidado, não é a soma das capacitâncias. O inverso do equivalente é o inverso do primeiro mais o inverso do segundo mais o inverso do terceiro. A partir dessa expressão, tem casos particulares. E se eu tiver N capacitores de mesma capacitância em série? A fórmula não é essa, né? N capacitores. Então, aqui em cima, gente, eu teria N capacitores. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá N. Então, como é que ficaria aqui em cima? 1 sobre equivalente é N sobre C. Inverter o lado esquerdo e inverter o lado direito. Você sabe, ó, se eu inverter o lado esquerdo e inverter o lado direito, eu consigo achar a capacitância equivalente. Então, em resumo, se eu tiver N capacitores iguais em série, é só pegar o valor dessa capacitância e dividir pela quantidade de capacitores em série. E se eu tiver apenas 2 capacitores em série, eu posso descobrir uma fórmula muito rápida, sem precisar trabalhar com fração. Para isso, ó, eu vou tirar o mínimo entre C1 e C2. Bora! C1, C2 tirando o mínimo. C1 vezes C2. C1 vezes C2 dividido por C1 dá C2. Acompanhou? C1 vezes C2 dividido por C1 dá C2. Vezes 1 dá C2. C1 vezes C2 dividido por C2 dá C1. Vezes 1 dá C1. Eu só inverti aqui, tá, gente? Seria C2 mais C1. Aqui tá C1 mais C2. Apenas inverti a ordem aqui. Invertendo o lado esquerdo, invertendo o lado direito, C equivalente é C1 vezes C2 igual a C1 mais C2. Então, anote aí. Quando você tiver 2 capacitores em série, produto das capacitâncias dividido pela soma das capacitâncias. Percebeu? Observe que essas duas fórmulas são casos particulares da fração lá, ok? Então vamos fazer alguns exemplos para você ficar bem craque. Eu tenho aqui 3 capacitores em série. Lá vou eu. 1 sobre equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro, mais 1 sobre a capacitância do segundo, mais 1 sobre a capacitância do terceiro. Então, vamos substituir os valores. Capacitância do primeiro é 2. Capacitância do segundo é 3. Capacitância do terceiro é 6. Vamos tirar um mínimo entre 2, 3 e 6. Tira o mínimo aí. 2, 3, 6. Divide por 2. Deu 6. 6 dividido por 2. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Se você tem dúvida em tirar o mínimo, gente, é só procurar um número que consiga dividir os 3. Aqui deu para ver que 6 consegue dividir os 3, que é um múltiplo de 2 e de 3, né? Mas qualquer dúvida, você tira o mínimo, um múltiplo comum, tá bom? Então, lá vou eu, aqui em cima ficou 6, né? 3 mais 2 mais 1. Então, inverti o lado esquerdo, inverti o lado direito. Capacitância equivalente, 6 sobre 6, 1 microfarad. Então, veja, essa capacitância equivalente aqui vale 1 microfarad. 3 capacitores em série, usa a formulazinha 1 microfarad. Segundo caso, todos iguais agora. Se eu tiver 3 capacitores iguais em série, não é só pegar o valor e dividir por 3, que é a quantidade? Parabéns! Olha aí, é só pegar 6 microfarad e dividir por 3. Só vale quando todos são iguais, tá bom? Então, deu 2 microfarad. Certo? Combinado? Beleza, tá aí o valor. Terceiro caso, 2 capacitores em série. Um de 6 microfarad e um de 3 microfarad. Como é que eu faço, Carlos? Produto pela soma. Carlos, podia fazer 1 sobre equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3? Sim. Mas quando tiver só 2, faça isso, produto pela soma é mais rápido, né? Então, quem é C1? 6. Quem é C2? 3. Lá vou eu, ó. 6 vezes 3. Dividido pela soma 6 mais 3. Então, em cima ficou 18, embaixo 9. Capacitância equivalente 2 microfarad. Coloca aí, Carlos. 2 microfarad. Perfeito. Entendeu? Aí, olha o detalhe importante agora. Se agora eu considerar que a tensão é 12, qual vai ser a carga em cada capacitor? Você já sabe que a carga tem o mesmo valor em todos os capacitores. Mas como é que eu vou encontrar essa carga? Vá para o equivalente. Quando você chega no equivalente, você já tem o capacitor equivalente e já tem a tensão. Como é que tu acha a carga? Q igual
a capacitância equivalente vezes a tensão. Então, a capacitância equivalente é 2 vezes 12, 24 microcoulombs. Lembrem, a carga no capacitor equivalente é a mesma do primeiro capacitor, que é a mesma no segundo capacitor, porque estão em série. Mas as tensões são diferentes. E como é que eu calculo as tensões, hein, Carlos? Não já tem a carga, que é 24 microcoulombs em cada? Como é que eu calculo a tensão no primeiro capacitor? Carga é a capacitância do primeiro vezes a tensão no primeiro, que é o que você quer. A carga é 24, que é constante. A capacitância do primeiro é 6. Passo 6 dividindo. Achei a tensão no primeiro, que é 4. Ora, você já sabe que se na bateria é 12 e tem 2, o primeiro é 4, o outro vai ser quanto? 8. Hein? Capacitor 2. Qual é a carga nele? 24, que é constante. Qual é a capacitância dele? 3. Qual é a tensão? O 2. Passo 3 dividindo, 8. 4 com 8 deu 12. Conservação da energia. Verdade. As tensões somadas deu 12. Eita, Carlos, que massa, né? Pois é, muito, mas muito interessante. E eu falei em energia, né? Pois é. Numa associação em série, a capacitância equivalente é sempre menor que o menor valor das capacitâncias associadas. Em série, eu tenho 6 e 3. A equivalente sempre dá menor. Percebeu? E a segunda observação, a tensão em cada capacitor é inversamente proporcional à sua capacitância. Para mesma carga, se você diminui a capacitância, aumenta a tensão. Verifique, o capacitor de 3 microfarad é menor que o de 6. Então, nele, por ter menor capacitância, eu tenho maior tensão. Você já sabe na matemática que quando o produto de duas coisas dá uma constante, quando uma diminui, a outra aumenta. Muito bem, Carlos. Associação em paralelo. Qual a diferença agora? É que agora não é a carga que é constante. O que é constante é a tensão. Sim, porque os capacitores são ligados aos mesmos terminais do gerador A e B. Quais são as características dessa associação? A tensão é a mesma em todos os capacitores, tensão no primeiro, tensão no segundo e a tensão no equivalente. E a segunda observação, a carga total armazenada pela associação é a soma das cargas em cada capacitor. Então, quando eu somar a carga do primeiro capacitor com a carga do segundo capacitor, dará igual a carga no capacitor equivalente. Então, a carga no capacitor equivalente é a soma da carga de todos os capacitores associados. Se tiver só 2, carga no primeiro mais carga no segundo. Muito bem, Carlos. Então, se a carga é capacitância vezes U e U é constante, eu posso pegar a partir da expressão que carga total é carga no primeiro mais carga no segundo, substituir Q por C vezes U, né? Então, a carga total, lembra, ela está no capacitor equivalente. C equivalente vezes U. A carga no primeiro, C1 vezes U. E a carga no segundo, C2 vezes U. U é constante, posso cortar. Ao cortar, eu tenho uma surpresa. Associação em paralelo. A capacitância equivalente é a soma dos valores de todas as capacitâncias associadas. Como eu tenho duas aqui, é C1 mais C2. Se eu tivesse 3, C1 mais C2 mais C3. Ei, Carlos, é muito fácil, né? Capacitor em paralelo, é só somar? Então bora, Tem um primeiro capacitor aqui de 6, outro de 3. Estão em paralelo. Ele pede a capacitância equivalente e depois a carga em cada capacitor. Como é que eu acho a capacitância equivalente? De graça, é só somar. 6 mais 3, gostei, cara. Capacitância equivalente é 9. Mas como é que eu vou achar a carga em cada capacitor? São iguais? Não. Em paralelo, as cargas não são iguais. Lógico, elas seriam iguais se eu tivesse a mesma capacitância, né? Mas como as capacitâncias são diferentes em paralelo, as cargas serão diferentes. Como é que eu vou achar, Carlos, a carga em cada capacitor? Você não já tem o do equivalente? Tem. Carga em cada capacitor é só multiplicar a capacitância dele vezes a tensão. Você já tem a capacitância e a tensão em todos. Então, bora. Cálculo da carga no capacitor 1. É só pegar o C1 vezes a tensão, que é constante. Então, é só fazer 6 vezes 18. Como é 6 microfarad, eu vou ter 108 volts, porque eu fiz 6 microfarad vezes a tensão em volts. Então, aqui dá 108 volts, que é a carga no capacitor. Evidentemente que não é volt, né, gente? É microcoulomb. Eu multiplicando microfarad por volt, fica microcoulomb. Conserte aí, já consertei para você. Carga no segundo capacitor.
3 microfarad vezes 18 dá 54 microcoulomb. E no equivalente, concorda que é a soma das duas? Confere aí, Carlão. Isso mesmo. Ó. 9 vezes 18, somando as duas, 162 microcoulomb. Gostei, viu, Carlão? Pronto, gente. Tá aí os valores corrigidos. Então, Q1 é 108 microcoulomb, Q2 é 54 microcoulombs e a carga no capacitor equivalente é a soma das duas, 162 microcoulomb. Observações importantes. Numa associação em paralelo, a capacitância equivalente sempre é maior que o maior valor das capacitâncias associadas. Por um motivo muito simples. Ela não é a soma das capacitâncias, então ao somar o valor da capacitância equivalente sempre é maior que o maior valor das capacitâncias associadas. E a segunda observação, a carga em cada capacitor é diretamente proporcional à sua capacitância. Por quê? Porque como a tensão é constante e eu tenho a igualdade, se eu aumento C, o lado esquerdo aumenta também. Quem tem maior capacitância acumula mais carga. Observe, 6 microcoulomb tem maior capacitância que 3. É o dobro, então a carga acumulada também é o dobro. Exemplo 4. Calcule a energia elétrica armazenada pela associação de capacitores. Agora a gente vai fazer uma associação mista. A gente vai misturar agora capacitores em série e capacitores em paralelo. Então vamos começar. O que é que vocês acham? 6 e 4 estão em série ou estão em paralelo? Série, né, gente? Só tem um caminho aqui, né? O terminal desse capacitor é conectado direto ao terminal do outro. Então esses dois aqui, gente, C1 e C2, estão em série. É só somar, é produto pela soma. Cuidado, viu? 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4. 24 por 10, 2,4 microfarad. Achei o equivalente desses dois. Vou substituir os dois por um só. Aí, 2,4 microfarad. E agora, gente, eles estão em quê? Observe, todos estão ligados entre os pontos A, que é o terminal positivo da bateria, e B, terminal negativo da bateria. Observe que isso aqui também é A, porque é caminho único. Ei, já vá anotando aí, ó. Quando eu tenho caminho único, é a mesma letrinha, ó. Letra A. Então, observe, C12 está ligado entre A e B. C3 está ligado entre A e B. Observe que esse aqui é B, ó, porque foi caminho único, né, ó. B está aqui. E aqui, 3 microfarad também entre A e B. Carlos, e agora o que é que eu vou fazer? Associação em paralelo. O que é que eu faço? Soma das capacitâncias. Então é 2,4 mais 4 mais 3,6. Fazendo isso dá 10 microfarad. E como é então que eu calculo a energia elétrica armazenada? Você já tem um capacitor equivalente entre A e B e já tem a tensão? Que fórmula você vai usar? Lembrando que micro é 10 a menos 6, energia potencial elétrica armazenada é C vezes U ao quadrado sobre 2. Como a capacitância é 10 microfarad, 10 vezes 10 a menos 6, vou substituir aqui. Ao substituir, 10 vezes 10 a menos 6 vezes 24 ao quadrado dividido por 2. 24 ao quadrado é 576. 10 vezes 10 a menos 6, conserva a base, soma os expoentes, menos 5. Dividir 576 por 2, deu 288. 288 vezes 10 a menos 5 joules. Se eu quiser escrever em microjoules, é só andar um zero para a direita e diminuir o expoente para menos 6. Então, 2.880 vezes 10 a menos 6 joules ou 2.880 microjoules. Achei a energia armazenada. Chegou a hora agora de calcular a capacitância. Lembre que a capacitância ela pode ser calculada a partir da geometria do capacitor. Sendo mais claro, olha o que eu escrevi. O capacitor plano é constituído por duas placas retangulares, ó, a de cima e a de baixo, que têm áreas iguais a cada uma, separadas por uma distância d, que tem um isolante entre as placas. Geralmente há o vácuo, mas pode ter outros isolantes ou dielétrico, como a gente vai ver. Quando essas placas são conectadas a uma bateria, que fornece uma tensão, eu estabeleço entre elas um campo elétrico uniforme. Muito bem, cara. Gente, nós já tínhamos visto campo elétrico na nossa aula de campo elétrico.
a densidade superficial de cargas. No entanto, pelo teorema de Gauss, pessoal aí do eletromagnetismo básico, já vimos no capítulo 24 a lei de Gauss. A lei de Gauss me diz que esse campo elétrico entre duas placas paralelas, esse campo elétrico uniforme, é calculado dividindo a densidade superficial de cargas sobre área, pela permissividade que a gente andou vendo lá em lei de Coulomb. Então, quem é o módulo do campo elétrico em volts por metro. Quem é sigma? Densidade superficial de carga. Essa aqui é a letrinha grega sigma. Coulomb por metro quadrado. Que a gente chegou a ver na aula 70. E esse epsilon é a permissividade do dielétrico, que é medida em Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado. Essa unidade é assim porque lá na aula de lei de Coulomb a gente viu que a constante eletrostática consegue se relacionar com a permissividade do dielétrico. Então eu posso encontrar a constante eletrostática lá em lei de Coulomb fazendo 1 dividido por 4π vezes a permissividade do dielétrico. Muito bem, cara. Observação muito importante agora. A constante dielétrica refere-se a um fator numérico K, que é uma letra do alfabeto grego chamado kappa. Observe, isso não é a constante eletrostática. Isso é uma letra grega chamada kappa, que para qualquer dielétrico eu posso sempre dizer que a permissividade é a constante dielétrica multiplicada pela permissividade no vácuo. Então vamos deixar claro, o que é a constante dielétrica? É simplesmente um multiplicador, é uma grandeza adimensional. Ela não tem unidade. A constante dielétrica só está ali para dizer de quantas vezes ela vai aumentar a permissividade no vácuo. Então, se é zero é a permissividade no vácuo, ao pegar a constante dielétrica, que é um multiplicador, que é um número, pelo epsilon zero, que é a permissividade do vácuo, eu vou ter a permissividade do dielétrico que está sendo estudado. A tabela a seguir vai mostrar isso. Agora, antes de fazer isso, observe. Se a permissividade do meio vai ser K vezes o do vácuo, onde K é maior que 1, eu chego a uma importante conclusão. O campo elétrico entre as placas vai diminuir se eu introduzir um dielétrico de constante dielétrica K. Ao colocar um dielétrico entre as placas de um capacitor onde antes reinava o vácuo, o campo elétrico vai diminuir. Então, de novo, ao colocar o dielétrico entre as placas de um capacitor, o campo elétrico diminui quando ele estiver ligado a uma bateria, deixando isso bem claro. Tá certo? Muito bem, Carlos, entendi. Tá aí, ó, alguns valores da constante dielétrica. Lembre que lá na aula de lei de Coulomb a gente viu que o sal de cozinha se dissolve na água porque ele tem uma constante dielétrica em torno de 81, né? A gente usou 81 lá, aqui está 80,4. Então, ó, o campo elétrico vai diminuir cerca de 80 vezes, porque o K vai aumentar o epsilon zero em 80 vezes. Como está dividindo, o campo elétrico diminui ao ser colocado um dielétrico dentro de um capacitor ligado a uma tensão constante. Gostei, viu, cara? Muito massa. Então, a partir da fórmula do campo elétrico, que é a densidade superficial de cargas pela permissividade, posso dizer que a densidade superficial de carga é carga sobre A. Eu vou divisão de frações, conservo o primeiro, multiplica pelo inverso de epsilon, fica Q dividido por A vezes epsilon. Aqui inverteu, né? Ao inverter, ele vem para baixo. Então, essa é a primeira expressão do campo elétrico relacionando carga, área e a permissividade. A gente também viu na aula 70, gente, que é possível relacionar a diferença de potencial entre as placas em um campo elétrico uniforme com o campo elétrico. É só fazer E vezes D, onde E é o campo elétrico e D é a distância. Então, isolando o campo elétrico aqui, eu posso dizer que é U sobre D. E na aula presente, a gente viu lá no começo da aula que a carga é capacitância vezes tensão. Então, eu vou combinar essas três expressões, tá bom? Vou repeti-las aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou substituir as expressões 2 e 3 na primeira. Quem é U sobre D? E quem é Q, C vezes U? Substituindo, ó, E por U sobre D, aqui na primeira, e Q por C vezes U. Vou agora multiplicar cruzado, C vezes U vezes D é U vezes A vezes E. Vou cortar U com U e chego a uma importante conclusão. A capacitância é a permissividade do meio vezes a área dividido pela distância. É uma fórmula extremamente
importante. Se você quiser calcular a capacitância de um capacitor plano, basta conhecer o dielétrico que é colocado lá, que é a permissividade dele, vezes a área das placas e a distância. Essa fórmula me mostra que a capacitância diminui com a distância. É uma relação inversa. E aumenta com a permissividade e com a área, tá bom? É uma fórmula que vamos trabalhar bastante. Capacitância medida em Faraday, a área em metro quadrado, a distância em metro. Conserta, aqui é em metro, tá, gente? Vamos consertar aí. Ok, minha gente. Note que ao colocar um dielétrico de constante dielétrica K entre as placas, supondo que inicialmente tenha o vácuo, vai aumentar a capacitância. Por quê? O epsilon aumenta com a constante dielétrica, então ela vai ser multiplicada K vezes. Colocou um dielétrico no interior de um capacitor, você já sabe que o campo elétrico diminui, a capacitância vai aumentar, ok? Importante essas duas observações. E o capacitor esférico, gente, nós já vimos no exercício 13 da aula 70 que quando eu tenho uma esfera dentro da outra, eu posso encontrar a diferença de potencial elétrico entre a superfície da interna, que é positiva, e a superfície da externa, que é negativa. Lá no exercício 13 a gente demonstrou essa fórmula. A diferença de potencial entre um ponto conectado ao terminal positivo e um ponto conectado ao terminal negativo é sempre KQ-RA menos KQ sobre RB, onde RA é o raio menor e RB é o raio maior. Se eu pegar essa expressão e substituir na fórmula que carga é capacitância vezes tensão, isolando a capacitância, vai ser carga sobre a diferença de potencial. Vou pegar essa expressão e substituir aqui, ó. Fazendo isso, ficou KQRzinho menos KQ sobre Rzão. Vou isolar KQ, colocar em evidência, então vai ficar 1 sobre Rzinho menos 1 sobre Rzão. Vou agora fazer o seguinte, K é a constante eletrostática, ela é o inverso de 1 sobre 4π vezes a permissividade. Então agora o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou cortar Q com Q e esse 4π sobe multiplicando em cima. E aqui embaixo eu vou, opcionalmente, tirar o mínimo entre Rzinho e R. Rzinho vezes R dividido por Rzinho dá R. Rzinho vezes R dividido por Rzão dá Rzinho. E eu posso ainda escrever a capacitância por essa expressão, passando Rzinho vezes Rzão para cima. Eu apenas estou mostrando a você que a partir da aula de potencial elétrico é possível encontrar a capacitância de um capacitor esférico. Fica essa fórmula aí como demonstração para você fazer conexão com a aula 70. Ok? Gostei, viu, Carlos? E aí, o que é que você achou da teoria de capacitores? Teoriazinha puxada, né? Agora, preste atenção aos exercícios. Eles estão completamente alinhados à teoria, tá? Antes de fazer os exercícios, pare, revise tudo, anote e vamos para cima, eletromagnetismo básico. Tem coisa na prova aí sobre isso aí, viu? Vamos à nossa primeira questão e vem lá de Londrina. A câmera de TV é o dispositivo responsável pela captação da imagem e pela transformação desta em corrente elétrica. A imagem é formada no mosaico constituído por grânulos de césio, que se carregam positivamente quando atingidos pela luz. Separada desse mosaico por uma lâmina de mica, que é um isolante, encontra-se uma placa constituída por um material condutor de eletricidade, denominada placa de sinal. Nessa placa se forma-se uma réplica, uma cópia eletrostática da imagem formada no mosaico, constituída de cargas negativas. Sobre a réplica da imagem eletrostática na placa de sinal, é correto afirmar que tá aí as alternativas A, B, C, D e E. Vamos analisar então o trecho que diz o seguinte. A imagem é formada no mosaico constituído por grânulos de césio, que se carregam positivamente quando atingidos pela luz. Separada desse mosaico por uma lâmina de mica, um isolante, encontra-se uma segunda placa, constituída por um material condutor de eletricidade denominado placa de sinal. Nessa placa se forma uma réplica eletrostática, ou seja, de sinal contrário, formada no mosaico constituído de cargas negativas. Carga positiva, uma placa, carga negativa, outra placa e um isolante no meio. Ei, galera, isso é um capacitor. Alternativa correta, letra D. A réplica da imagem eletrostática é um conjunto de mini capacitores formados pela indução eletrostática. O que é a indução eletrostática? O positivo chama o negativo. Duas placas, capacitor, belíssima questão, letra D. Gostei, viu, Carlos? Mais uma, número 2.
A era digital acabou por alterar hábitos da comunicação dentro da família. Se por um lado a internet rompe barreiras de comunicação e permite a interação com pessoas de partes diferentes do país e do mundo, por outra ela quebra diálogos rotineiros. Filhos que antes sentavam à mesa com os pais, hoje preferem a internet e o bate-papo de amigos. Sabe-se que as teclas de computadores utilizadas para digitar mensagens se comportam como os capacitores de placas planas e paralelas que estão imersas no ar. Considerando que a área média de cada tecla de um computador é 1 centímetro quadrado, a distância entre uma tecla e a base do teclado é 1 milímetro, a permissividade do ar, 9 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, a tensão aplicada em cada tecla igual a 6 volts, no instante em que a tecla é empurrada para baixo, cerca de 0,4 milímetros da sua posição de origem. Ele quer saber qual é a carga armazenada na armadura do capacitor em 10 a menos 12 coulombs, em picocoulombs. Muito bem. Situação inicial, 1 milímetro é a distância entre a base e a tecla, que funciona como um capacitor por indução, 1 milímetro é a distância inicial. Alguém apertou a tecla, quando você digita aí qualquer letrinha lá no seu teclado ou número, ele diminuiu a distância para 0,6. Entenda por quê. Porque se ela se desloca 0,4 milímetros e antes era 1 milímetro, agora fica 0,6 milímetros. Então veja, de acordo com o enunciado, a tensão vai ser de 6 volts, quando a distância agora é 0,6, porque ela diminuiu de 0,4. Muito bem, Carlos. Então, como é que eu faço para calcular a carga armazenada? Primeiro, eu vou calcular a capacitância. Está dando a permissividade no vácuo ou ar, 9 vezes 10 a menos 12. Está dando a área, 1 centímetro quadrado. E aí, lembre, se 1 metro tem 100 centímetros, é 10 ao quadrado de centímetros. 1 centímetro terá, então, 1 metro ao quadrado terá 10 ao quadrado de centímetro ao quadrado. Então, 1 metro quadrado terá 10 a quarta centímetros quadrados. Eu elevo os dois lados ao quadrado. Fazendo o inverso, 1 centímetro quadrado, o expoente positivo fica negativo. Então, 1 centímetro quadrado tem 10 a menos 4 metros quadrados. Gostei, cara. E deu a distância agora entre as teclas, entre as placas, 0,6 milímetros. Vamos transformar para metro. Como é que eu faço isso? 1 metro, acompanha comigo no mouse, tem 1000 milímetros, 10 a terceira milímetros. O contrário, 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros. Então, 0,6 milímetros terá 0,6 vezes 10 a menos 3 metros. Então, eu consigo calcular a capacitância. Joga na formulazinha. ε0, que é a permissividade no caso do vácuo, vezes a área dividido pela distância. 9 vezes 10 a menos 12, a área é 10 a menos 4 e a distância eu botei um D maiúsculo, mas pode ser D minúsculo. 0,6 vezes 10 a menos 3. Cuidado com a matemática básica aqui. Vou devagarinho. 10 a menos 12 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 16. Aqui embaixo, 0,6 vezes 10 a menos 3. Aí o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou transformar 0,6 vezes 10 a menos 3, vou aumentar aqui para 6 e diminuir o expoente para 4. Menos 4 é menor que menos 3. Para que eu possa fazer o seguinte, o 10 a menos 4 sobe positivo, divido 9 por 6, que é 1,5, e isso aqui dá o quê? Conserva a base, soma os expoentes, menos 16 mais 4, menos 12. 1,5 vezes 10 a menos 12, Faraday. Isso é a capacitância, mas ele pediu a carga. Como é que eu calculo a carga? É só multiplicar a capacitância pela tensão. A capacitância eu já encontrei, 1,5 vezes 10 a menos 12. A tensão é 6 volts. Calculou a carga, 1,5 vezes 10 a menos 12, que é a capacitância, por 6. Isso me dá 9 vezes 10 a menos 12 coulombs, que seria a mesma coisa de 9 picocoulomb. A alternativa correta, letra D. Tá aí, cara. Gostei, viu? Questão número 3. Suponha que um capacitor de placas paralelas, ou seja, um capacitor plano, tem ar entre as placas. Em princípio, ele está descarregado e vai ser carregado por uma bateria durante um certo tempo. Verifica-se, de algum modo, que os valores do potencial e da carga elétrica em uma das placas estão relacionados conforme mostra a figura abaixo. Cuidado, hein? Em seguida, depois, coloca-se um dielétrico de constante dielétrica K igual a 2 entre as placas do capacitor carregado. Qual é a energia armazenada entre as placas do capacitor com o dielétrico quando se aplica 4 volts? Cuidado, gente. Esse gráfico é antes. É antes de colocar o dielétrico. Você percebeu mesmo isso? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a capacitância
antes de introduzir o dielétrico. Cuidado, o gráfico é antes. Tem a tensão 4 volts, me dando a carga 10 vezes 10 a menos 9. Observe, eu vou calcular a capacitância a partir das informações do gráfico. Para uma tensão de 4 volts, qual é a carga? 10 vezes 10 a menos 9. Olha o detalhe aqui, ó. Então, agora, substituindo, carga é igual a capacitância vezes tensão, isolando a capacitância, carga sobre tensão. Qual é a carga? 10 vezes 10 a menos 9. Qual é a tensão? 4. 10 dividido por 4, 2,5 vezes 10 a menos 9. Essa é a capacitância para o vácuo ou ar. Quando eu coloco o dielétrico, o que é que acontece com a capacitância? Ela é multiplicada por 2. Nunca esqueça, ao colocar um dielétrico, a capacitância aumenta. Como a constante dielétrica é 2, vai ser multiplicada por 2. Então, a nova capacitância vai ser 2 vezes isso. 5 vezes 10 a menos 9. Agora, eu consigo calcular a energia armazenada pelo capacitor com dielétrico, que é o que ele pede. Como a tensão é 4 volts, constante, eu vou usar essa fórmula. C' vezes U ao quadrado sobre 2. A nova capacitância, 5 vezes 10 a menos 9. A tensão que ele deu, 4 ao quadrado dividido por 2. 4 ao quadrado é 16. Então, 16 vezes 5 dá 80, dividido por 2 dá 40. Vezes 10 a menos 9. Eu posso diminuir um zero aqui ficando 4 e o expoente aumenta de menos 9 para menos 8. 4 vezes 10 a menos 8 joules, letra E. Carlos, mas eu poderia calcular a área do gráfico? Pode, mas cuidado. Olha a observação que eu dei. Uma outra maneira de resolver é calculando-se a área sobre o gráfico acima e multiplicando-se por K igual a 2. Então eu teria que calcular a área e multiplicar por 2. Por quê? Porque a introdução de um dielétrico entre as placas de um capacitor, inicialmente com ao vácuo, aumenta sua energia em K vezes. Mas como é que eu sei que também a energia aumenta em K vezes? Porque a fórmula da energia não é C vezes U sobre 2? Como C foi multiplicado por 2, ela fica K vezes a energia inicial. A energia inicial é a área do gráfico. Vamos calcular a área desse gráfico aí, Carlos. A área desse gráfico aí, numericamente igual, 10 vezes 10 a menos 9, que é a base, a altura é 4 dividido por 2. Essa energia dá 20 vezes 10 a menos 9. A mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 8. Né? Eu peguei a base, que é 10 vezes 10 a menos 9, multipliquei pela altura, que é 4, e dividi por 2. Fazendo as contas, deu 2 vezes 10 a menos 8 joules. Aí eu multiplico por 2, que dá o mesmo resultado, 4 vezes 10 a menos 8. Fica atento, questão muito perigosa por causa desse detalhe aí, tá? Questão número 4 vai ligar a aula de potência. Bora comigo. Um desfibrilador cardíaco faz uso de um capacitor de 40 microfarads, carregado em uma diferença de potencial de 3.000 volts. A energia armazenada no dispositivo é transferida ao paciente através de um pulso de curta duração, em 2 milissegundos. Nessa situação, qual é a potência transmitida ao paciente durante a duração do pulso em quilowatts? Então vamos comigo, já tem os dados. Ó. Capacitância 40 microfarad, 40 vezes 10 a menos 6 farads. A tensão 3.000 volts, vou colocar em notação científica, 3 vezes 10 a terceira volts. E vou calcular a energia pela fórmula C vezes U ao quadrado sobre 2, mais uma vez, né? Capacitância 40 vezes 10 a menos 6. Tensão 3 vezes 10 a terceira ao quadrado. Cuidado aqui, vou fazer devagarinho. Fica 40 vezes 10 a menos 6. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 6. Como é que eu faço isso aqui? 40 vezes 9 é 360 por 2, 180. 10 a menos 6 corta com 10 a sexta. Tendo a energia 180 joules, você ainda lembra aqui? Energia, potência vezes tempo. Aula de potência. A energia é 180 joules, o tempo 2 milissegundos, que é milha é 10 a menos 3 segundos. Achando a potência aqui, ó, isolando a energia sobre tempo, lá vou eu. Fica 180 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Passa 10 a menos 3 positivo, 10 a terceira. Ficou 90, porque 180 por 2 é 90. 90 vezes 10 a terceira watts, 90. 10 a terceira é quilowatts. Lembre que fala em potência média, porque a energia do capacitor ela vai sendo carregada de 0 até aquela tensão que foi dada. 90 quilowatts, letra B. Questão número 5. Atenção agora para as questões 5 e 6, hein? Todas duas da Universidade Federal do Espírito Santo. Acompanhe comigo. Questão 5. Um capacitor ideal de placas planas paralelas é carregado mediante a aplicação de uma tensão entre suas placas. A distância entre as placas é então duplicada mantendo-se a DDP. Então eu tenho um capacitor, continuei
continuou ligada a bateria e eu dupliquei a distância. Ele quer saber o que é que acontece ao duplicar a distância, mantendo o capacitor ligado à bateria, o que é que acontece com a carga e a energia potencial elétrica ou energia eletrostática. Vamos ver, né? O que é que acontece. Então, lá vou eu. Inicialmente, devemos observar que a tensão é constante porque continuou ligada à bateria. E eu já sei que quando eu duplico a distância, o que é que acontece com a capacitância? Reduz-se a metade. Vamos fazer uma análise de todas as expressões que a gente estudou. A capacitância é permissividade vezes a área sobre distância, a carga é capacitância vezes a tensão, e a energia potencial elétrica é C vezes U ao quadrado sobre 2. Então, bem devagarinho, vamos começar. O que é que acontece quando eu duplico a distância? Inversamente, a capacitância cai a metade. A capacitância diminui a metade, como já está aqui. Agora, veja bem. U é constante. Se você diminui a capacitância a metade, o que é que acontece com a carga? Diminui a metade. É uma análise matemática. Para U constante, se a capacitância diminuiu a metade, a carga diminuiu a metade. Vamos agora para a fórmula da energia potencial. U é constante. A energia potencial tem uma relação direta com C. Como C caiu a metade, foi dividido por 2, a energia potencial elétrica também foi dividida por 2. E, finalmente, a análise da expressão que diferença de potencial é campo elétrico vezes distância. Lembre, a tensão é constante. Duas coisas multiplicando dando uma constante. O que é que acontece se eu aumentar uma delas? Como a distância duplicou, o campo elétrico é reduzido à metade. Então você já sabe que para um capacitor ligado a uma bateria de tensão constante, quando você aumenta a distância, o campo elétrico diminui a metade. Então eu tenho campo elétrico diminuindo a metade, capacitância se reduzindo a metade, carga se reduzindo a metade e energia se reduzindo a metade. Então percebeu? Para tensão constante, o aumento da distância diminui todo mundo. Eita, como foi legal, mantendo a tensão constante. Então, a carga vai se reduzir a metade e a energia vai se reduzir a metade, portanto, letra C. A questão número 6 é uma adaptação da 5, onde agora, quem eu vou manter constante agora é a carga. Por quê? Acompanhe a questão 6, uma adaptação da 5. Um capacitor ideal de placas planas paralelas é carregado mediante a aplicação de uma DDP entre suas placas por uma bateria. Desliga-se a bateria e a seguir duplica-se a distância entre as placas. Ele quer saber o que é que acontece com a nova DDP e a nova energia armazenada no capacitor. Galera, anote aí. Ao desligar o capacitor de uma bateria, a carga elétrica fica constante. Então, veja como é simples. Quando eu estou ligado o capacitor à bateria, quem fica constante é a tensão. Quando eu desligo o capacitor da bateria, quem fica constante é a carga. Então, na questão 6, a carga é constante. Tá aí a observação. Ó. Inicialmente, devemos observar que a carga é constante, porque o capacitor foi desligado da bateria. E o que é que se mantém lá é a carga, porque não tem mais a tensão constante que foi fornecida. Nunca esqueça disso, hein? Capacitor desligado da bateria, a carga não desaparece, ela fica constante. Então, o que é que acontece quando eu duplico a distância? Já sei que a capacitância cai à metade, né? Tá aí as fórmulas para a gente analisar. Então, bora. Dupliquei a distância, capacitância cai à metade. Isso sempre vai acontecer estando ligado ou não estando ligado à bateria, porque a capacitância só depende da permissividade da área e da distância. Ela não depende de tensão nem de carga. E agora a fórmula que carga é capacitância vezes tensão. Quem é constante agora? Cuidado, quem é constante agora é o K, é o Q. Então, C vezes U tem uma relação inversa. Como a capacitância caiu à metade, acredita, a tensão dobra. Ei, muito importante essa análise matemática. Se você tem uma fórmula em que a grandeza do lado esquerdo é constante, as que multiplicam têm uma relação inversa. Como a capacitância caiu à metade, a tensão dobrou. E a fórmula da energia? Por que eu não vou analisar C vezes U ao quadrado sobre 2? Porque tanto C como U muda. E analisar por essa aqui é melhor, porque eu já sei que a carga é constante. Como a carga é constante e a tensão foi duplicada, a energia também vai ser duplicada. Então é muito importante você entender por que é que eu usei a fórmula da energia. Q vezes U sobre 2 em vez de C vezes U ao quadrado sobre 2. Porque Q é constante. E naquela outra eu tinha C e U variando e ia me atrapalhar. Então, para Q constante, ao duplicar U, ó, relação direta, a energia dobra.
E atenção agora que tem perigo aqui, viu? Você já sabe que a distância duplicou, já sabe que a tensão duplicou. Aqui entra um detalhe interessante. Olha só, gente. A distância duplicou, a tensão duplicou. Para que a tensão e a distância tenham uma relação diretamente proporcional, o E, acredite, fica constante. Então anota aí, anota aí. Quando eu desligo o capacitor de uma bateria, o campo elétrico fica constante. Até porque, lembra que o campo elétrico só depende da densidade superficial de carga e da permissividade? A carga não mudou. Então a densidade superficial não muda. E o meio não mudou. Por isso que o campo elétrico é constante. De novo, Carlos. Capacitor desligado da bateria, campo elétrico constante. Pegadinha, hein? Cuidado com isso aí. Então agora, gente, fazendo uma análise geral, capacitância se reduziu à metade, tensão dobrou, energia dobrou e o campo elétrico ficou constante. O que ele perguntou? O que acontece com a tensão e a energia? Ambas dobraram, portanto, letra D. Gostei, viu, Carlos? Questão número 7. Vamos agora para a associação de capacitores. 3 capacitores de valores C1 igual a C2, 1 microfarad. E C3, 3 microfarad. Estão associados como mostra a figura. A associação de capacitores está submetida a uma tensão de 120 volts. Foi fornecida por uma bateria. Muito bem, cara. Ele quer saber qual é a diferença de potencial entre B de bola e C de casa. Então vamos começar. C1 e C2 que estão entre A e B estão em quê? Diga para mim. Paralelo. O que é que eu faço? Produto pela soma? De jeito nenhum. Eu somo, gente. Cuidado, paralelo. Capacitor C1 mais C2. Deu 2 microfarad. Coloca 2 microfarad aqui, Carlos. Coloca aqui. Pronto. E agora, esses dois estão em quê? Em série. Eu somo? Não. Capacitores em série, sendo 2, produto pela soma. 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. 6 por 5, quanto é que dá a capacitância? 1,2. Esses dois serão substituídos por um equivalente. Está aqui, ó, na terceira passagem, 1,2 microfarad. Muito bem, Carlos. Tendo a capacitância e tendo a tensão, tem como calcular a carga total aqui? Tem. Carga é a capacitância vezes a tensão. 1,2 vezes 120, como aqui está em microfarad, vai dar microcoulomb. Lembra que capacitores em série têm a mesma carga? Como no equivalente é 144, eu terei também 144 aqui e 144 aqui. O que a questão quer? A tensão entre B e C. Se eu já tenho a carga e já tenho a capacitância entre B e C, consigo calcular a tensão. Como, Carlos? Tensão entre B de bola e C de casa. O que é que existe lá? Um capacitor de 3 microfarad e uma carga constante, porque está em série, de 144 microcoulomb. Então lá vou eu, Q é igual a capacitância 3 entre B e C, vezes a tensão, que é o que você deseja. Qual é a carga? 144. Qual é a capacitância? 3. Passa dividindo. Achei a tensão 48 volts. Aí eu pergunto a você, se essa tensão é 48 e tudo tem que dar 120, você concorda que entre A e B é 72? Isso, porque 72 com 48 dá 120. Mas ele pediu entre B de bola e C de casa 48 volts, que é o que ele pediu, alternativa D de dado. Tá aí, Carlos? Gostei, viu? Excepcional questão do Ceará. Ei, acompanhe comigo essa antepenúltima questão lindíssima. A chegada da TV digital no Brasil em dezembro de 2007 intensificou a decadência dos antigos, tá errado aí, né? Antigos televisores de tubo. O acesso a equipamentos com maior resolução e de maior poder tecnológico, TVs de plasma e LCD, por exemplo, levou à extinção dos ditos tubões por volta de 2015. De modo a realizar o reparo em um antigo equipamento de TV da série Sony Wega, um técnico necessita de um capacitor específico de capacitância 10/11 microfarad. Então ele precisa dessa capacitância. Só que no mercado só existem capacitores de 2 microfarad. Já sabe que ele vai ter que associar, né? De modo a obter o capacitor desejado, o técnico faz uso de 7 desses capacitores de 2 microfarads, que devem ser separados em 2 grupos G1 e G2, e em seguida associados entre si. O capacitor resultante obtido da associação em G1, que são associados em paralelos, é combinado em série com o capacitor resultante da associação obtida em G2, que vão ser associados em série.
A combinação adequada que fornecerá o capacitor necessário é. Então, em outras palavras, ele tem 7 capacitores e vai dividir em 2 grupos, que eu não sei quantos tem cada um. O primeiro grupo ele vai associar em paralelo. E o segundo grupo ele vai associar em série. O resultado do primeiro grupo em paralelo, ele coloca em série com o resultado do segundo grupo que está em série. Aí ele quer saber quantos capacitores de cada grupo eu vou ter que ter. Então, bem devagarinho. Sejam X e Y as quantidades dos capacitores, todos de 2 microfarad, né, cada um, respectivamente dos grupos G1 e G2. Então, eu tenho uns X capacitores do grupo G1 que vão ser colocados em paralelo. E Y capacitores do grupo G2 que vão ser colocados em série. Lembra disso? A soma dos dois tem que dar 7. Isolando Y, 7 menos X. Então lá vou eu. Primeiro grupo, capacitores em paralelo. Não é só somar? Como todos são iguais, se um capacitor é 2, 2 é 2 vezes 2. 3 é 3 vezes 2. X é X vezes 2. Porque em paralelo eu somo. Então se eu tiver X capacitores, vai ser X vezes 2. E quando está em série, como todos são iguais, eu divido pela quantidade. Como cada capacitor é de 2 microfarad, se eu tiver Y, é 2 sobre Y. Só que Y é 7 menos X. Então, veja, eu tenho o capacitor do primeiro grupo resultante, o equivalente 2X, e o do segundo grupo, 2 sobre 7 menos X. Eles vão ser colocados em série. C1, o resultante do primeiro grupo em paralelo, com C2, o resultante do segundo grupo em série. Você acompanhou até aí? Você vai ter que colocar o capacitor C1, uma associação em paralelo do primeiro, em série com o capacitor C2, o equivalente da associação em paralelo. Então é isso mesmo, você vai fazer produto pela soma para obter o capacitor desejado 10 sobre 11. Então C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2 tem que dar 10 sobre 11. Mas quem é C1? Aqueles que estavam em paralelo, 2x. Quem é C2? O capacitor equivalente em série 2 sobre 7 menos x. Eu vou fazer bem devagarinho que tem matemática aqui, tá? Quem é C1? 2x. Quem é C2? 2 sobre 7 menos x. Vamos somar embaixo? 2x mais 2 sobre 7 menos x, que tem que dar 10 sobre 11. Bem devagarinho agora. 2x vezes 2 é 4x, o denominador 7 menos x. Aqui eu vou tirar o mínimo, 7 menos x, subtendo que aqui tem 1. 7 menos x dividido por 1, tá acompanhando? 7 menos x, vezes 2x, está aqui em cima. Mais 7 menos x dividido por 7 menos x dá 1 vezes 2 dá 2. Isso tem que dar 10 sobre 11. Vou repetir esse slide aqui. Tá, o que é que eu vou fazer agora? Em cima fica 4x sobre 7 menos x. Vou desenvolver aqui, viu, gente? 2x vezes 7 é 14x. 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. Mais 2, dividido por 7 menos x. Galera, o denominador é o mesmo. Então, eu posso cortar, né? E isso, então, vai ficar 4x dividido por 14x menos 2x ao quadrado mais 2. Igual a 10 sobre 11. Vou cruzar, tá? 4x vezes 11 é 44x. 10 vai multiplicar isso aqui tudinho. Bora lá. 10 vezes 14 dá 140x. 10 vezes menos 2 dá menos 20x ao quadrado. 10 vezes 2 dá 20. Só ajeitando agora. Passando menos 20x ao quadrado para o primeiro membro. Passando 140x para o primeiro membro e mais 20 para o primeiro membro. 20x ao quadrado, mais 44x, menos 140x, menos 20. Ficou 20x ao quadrado, menos 96x, né? Conserva o sinal do maior e subtrai, menos 20 igual a zero. Passando para o segundo slide agora. Para simplificar essa equação de segundo grau, gente, eu vou dividir por 4. Ao dividir por 4, 5x ao quadrado menos 24x menos 5 igual a zero. Vamos resolver a equação de segundo grau? O A é 5. O B é menos 24 e o C é menos 5. Lá, vou fazer direto. Menos B, mais ou menos o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Vamos acompanhar comigo. Quem é o B? Menos 24. Menos 24. Mais ou menos. B aqui, né? Menos 24. Então, fica menos 24 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o A? 5. Quem é o C? Menos 5. E aí embaixo, 2 vezes 5. Então, menos com menos aqui, ficou 24. Menos 24 ao quadrado faz aí, dá 576. Qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. Menos com menos é mais 100 dividido por 10. Então, aqui em cima ficou 24 mais ou menos. Raiz de 676 por 10. Galera, a raiz de 676, cuidado, é 26. Verifica aí. 26 vezes 26 dá 676. É um conhecimento que você tem que ter aí, né, gente? Então,
Raiz de 676 é 26. Você pode fatorar ou fazer por tentativa, né? Muito bem. Então agora ficou duas possibilidades. 24 mais 26 sobre 10 e 24 menos 26 sobre 10. Evidentemente, esse resultado de baixo é negativo, não interessa, porque x é um número positivo. Você ainda lembra quem é x? O número de capacitores do grupo G1 em paralelo. X é 5. E y é 7 menos x. Então, 7 menos 5, y é 2. Então, eu tenho 5 capacitores do grupo G1 em paralelo e 2 capacitores do grupo G2 em série. Qual é a alternativa correta? Letra D. Ei, cara, deu trabalho essa questão. Deu. Vamos a 9. Um capacitor C de capacitância 1000 microfarad, inicialmente descarregado, é conectado a uma bateria ajustada em 16 volts, até que fique completamente carregado. Em seguida, o capacitor é desconectado da fonte e conectado em paralelo ao capacitor D, de capacitância 2200 microfarad, que estava inicialmente descarregado. Nessa situação, e após o estabelecimento do equilíbrio, podemos afirmar que a tensão entre os terminais da associação e as cargas armazenadas pelos capacitores C e D serão respectivamente. Ele quer saber qual é a tensão comum na associação em paralelo, já que a tensão é constante, e as cargas de cada capacitor após serem associados em paralelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com muita calma é calcular qual foi a carga que o capacitor C acumulou quando foi ligado em 16 volts. Sua capacitância é 1000 microfarad. Então, calculando a capacitância, a carga acumulada pelo capacitor C, é só fazer CC vezes U. 1000 vezes 16, o capacitor C acumulou uma carga de 16 microcoulombs. Agora, gente, esse capacitor C carregado com 16.000 microcoulombs, vão fazer o que com ele? Vão desligar ele da bateria e associar ele com o capacitor D. Olha o que eu escrevi. Quando o capacitor C é desligado da bateria e conectado em paralelo com o capacitor D, a tensão vai mudar. Sim, porque ele foi desconectado da bateria. Lembra? E parte de sua carga vai ser transferida para o capacitor D. E no equilíbrio, nós sabemos, até porque está em paralelo, as tensões serão iguais. Então, fazendo um resumo para você. Situação inicial, eu tenho um capacitor de 1000 conectado, aliás, com a carga de 16.000 microcoulomb, e tem o capacitor D que está descarregado. Essa é a situação inicial quando ele foi carregado pela bateria. Agora eu vou conectar os terminais dele a D. Ó. Quando eu conectar, ó, a capacitância dele continua 1000, a do outro 2.200. Ele quer saber quais são as cargas e a tensão, que é constante para os dois. Como é que eu faço isso? É só lembrar, gente, do seguinte detalhe interessantíssimo. A carga elétrica se conserva. Então, vou dizer que a carga do capacitor, depois que foi associada em paralelo C, mais a carga do outro em paralelo com o C, tem que ser igual à carga antes. Ou seja, a soma das duas cargas depois da associação em paralelo tem que ser igual à carga antes, QC mais QD. Bom, antes QC é 16.000 e QD é 0. E o detalhe é que essa carga depois, ela é a capacitância vezes a tensão. Então, a carga depois do capacitor C é a capacitância dele vezes a tensão. E a carga depois do capacitor D é a capacitância dele vezes a tensão. Observe que eu já tenho a capacitância e quero achar a tensão. Então, a capacitância de C é 1000 vezes U, mais a capacitância de D, 2.200 vezes U, é igual à carga antes, que é 16.000 mais 0, porque ele estava descarregado. Então, aqui vai ficar 1000 vezes U mais 2.200 vezes U. 3.200 vezes U é igual a 16.000. Passo 3.200 dividindo 5 volts. Então, nunca esqueça, gente. Para achar a tensão após a associação em paralelo, é só lembrar que a carga se conserva. O que eu tenho de carga depois, multiplicando capacitância pela tensão, tem que ser igual a antes. Achei a tensão. Com a tensão de 5 volts, eu consigo agora calcular a carga de cada capacitor na situação final. Porque tendo a tensão e a capacitância, bora. Carga do capacitor C, 1000 vezes 5, dá 5.000. Carga do capacitor D, 2.200 vezes 5. Observe que se eu somar as duas, 5.000 mais 11.000, dá o valor inicial 16.000.
Portanto, alternativa correta, letra A. Tensão comum 5 volts, carga no primeiro 5.000, carga no segundo 11.000. E vamos então à nossa última questão. A figura mostra um capacitor de placas paralelas de área A separadas pela distância D. Inicialmente, o dielétrico entre as placas é o A, onde a gente sabe que o K é 1, né? E sua capacitância vale C. Em seguida, eu introduzi agora nesse capacitor, só na metade dele, uma placa de vidro de constante dielétrica 5, com espessura D sobre 2. Ele quer saber qual a nova capacitância em relação à inicial. Vamos fazer bem devagarinho, tá? Situação inicial, como é que eu calculo a capacitância do primeiro capacitor? Epsilon 0 vezes A sobre D, que é o ar ou vácuo. Na situação final, tem dois capacitores. O primeiro, que continua sendo A, está de amarelo aqui, o epsilon 0 vai ser epsilon 0 vezes A. E qual a distância agora? D sobre 2. Observe, gente, que eles dois vão estar em série, um em cima do outro. Ó. Atenção, quando eu preencho metade em cima e metade embaixo, é como se eu tivesse os dois em série, um após o outro. Como a distância é D sobre 2, esse 2 passa multiplicando em cima. 2 epsilon 0 vezes A sobre D. Mas quem é epsilon 0 vezes A sobre D? Não é a capacitância do primeiro? Fica 2C. E agora para o de vidro, ó. De verde agora, C2. A constante dielétrica é 5. Então vai ser 5 vezes epsilon 0. Vezes área dividido, qual é a distância agora? D sobre 2. Então esse 2 passa multiplicando, né? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso. Fica 5 vezes 2, 10 epsilon 0A sobre D. Quem é epsilon 0A sobre D? C. Então veja, na configuração final, a capacitância do primeiro capacitor, que é o do A, fica 2 vezes o do primeiro. Sim, porque eu tenho uma metade da distância, dobrou a capacitância. E do outro, mudou a constante dielétrica, né? Ficou 10C. Eles dois, como já dissemos, estão em série. Nunca esqueça disso, tá, gente? Em série, porque é um após o outro. Então, na configuração final, C1 é 2C e C2 é 10C. Como é que eu faço dois capacitores em série? Somo ou produto pela soma? Produto pela soma. Quem é C1? 2C. Quem é C2? 10C. Então, lá vou eu. 2C vezes 10C, dividido por 2C mais 10C. 2C vezes 10C dá 20C ao quadrado. 2C mais 10C, 12C. Cortando C ao quadrado com C, fica C. 20C sobre 12. Carlos, posso simplificar? Posso, por 4. 5C sobre 3 é a resposta. Então, gente, cuidado, tá? Ao calcular a capacitância desse capacitor nessa situação, lembre que a distância é D sobre 2, do outro é D sobre 2. E estão em série. Quando um preenche a área toda e o outro também, os dois ficam em série. 5C sobre 3, letra E. Ao longo de 1 hora e 11 minutos, vimos capacitores, esse assunto importantíssimo. Fechamos a eletrostática. Voltaremos com a eletrodinâmica a partir da aula 73. Abração!